Olá, crianças, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para encerrar esse assunto, que era a atuação de homens e mulheres nas organizações religiosas. Nós já conversamos bastante sobre esse assunto e na aula de hoje nós vamos fechar este conteúdo. Na semana que vem a gente tem outras novidades. Para a nossa aula de hoje, eu vou pedir para você separar alguns materiais. Você vai precisar de papel, que pode ser um papel sulfite ou uma folha de caderno. Vai precisar de cartolina ou qualquer papel que seja um pouco mais grossinho. Eu aqui vou usar um restinho de papel cartão que eu tinha, mas serve até aquela caixinha de cereal, alguma coisa que seja mais firme. Também vamos precisar de régua, tesoura, lápis grafite ou caneta. Eu vou dar um tempinho para você separar o seu material e a gente já volta para conversar mais um pouquinho. Agora que você já está com o seu material separadinho, vamos lembrar o que nós vimos na semana passada? Mas, já que é a última aula sobre esse conteúdo, além de lembrar da semana passada, vamos lembrar tudo que nós já vimos sobre esse conteúdo? Nós já estudamos sobre o papel de homens e mulheres na sociedade em que nós vivemos. Lembra daquela nossa conversa sobre as profissões? Algumas profissões que antes só os homens podiam desempenhar e agora homens e mulheres podem. Sobre o papel de homens e mulheres no cuidado da casa, da família. Nós vimos um filme bem legal sobre esse assunto. Nós vimos também sobre a atuação de homens e mulheres nas religiões de matriz ocidental, de matriz oriental, de matriz africana, de matriz indígena. Vimos também a atuação de homens e mulheres no esporte e no mundo do trabalho. Ufa, quanta coisa, não é mesmo? E nisso tudo, nós vimos que em alguns momentos da nossa história havia papéis bem separados para homens e mulheres. Em outros momentos, homens e mulheres podiam ter a mesma função e que isso aconteceu inclusive dentro das religiões. Como, por exemplo, quando nós vimos a questão do judaísmo, que antigamente somente os homens podiam ser rabinos, mas que nós vimos que lá na Alemanha já tem uma mulher desempenhando essa função. Nós também vimos nas comunidades indígenas, por exemplo, onde homens e mulheres têm funções bem definidas dependendo da comunidade. E isso fez a gente perceber que no nosso dia a dia também existem questões que são masculinas ou femininas. Mas para a nossa conversa de hoje, eu queria trazer algumas coisas para a gente pensar e anotar no nosso caderno para a gente não esquecer. A primeira delas é que mulheres e homens, ao longo de boa parte da história da humanidade, desempenhavam papéis sociais muito diferentes. Como essa informação é muito importante, eu vou pedir para você copiar ela no seu caderno e a gente já volta a conversar mais um pouquinho.
E se nesses momentos da história as funções eram bem diferentes, hoje as mulheres não ficam mais apenas restritas ao lar, como donas de casa. Mas elas comandam escolas, universidades, empresas, cidades e até mesmo países. Isso mesmo, existem muitos países que têm mulheres presidentas. Copia mais esse pedacinho do texto. E pensando que as religiões, assim como nós já vimos em outras aulas, são também um produto da nossa cultura, essa diferença nos papéis de homens e mulheres se refletem também no universo religioso. Pensando na organização e nas lideranças das religiões, nós podemos dizer que existem 3 tipos de religiões: as religiões matriarcais, as religiões patriarcais e as religiões igualitárias. Mas o que quer dizer matriarcal, patriarcal e igualitária? Você conhece essas 3 palavras? É a primeira vez que nós falamos elas aqui na nossa aula. Igualitária até apareceu em alguns momentos, mas patriarcal e matriarcal é a primeira vez. O que será que isso quer dizer? Matriarcal é o que a gente diz de grupos ou famílias dirigidas por uma matriarca, ou seja, por uma
mulher. Olha que informação importante. Copia ela no seu caderno. Se matriarcal é aquela sociedade, aquele grupo, aquela família regida por uma mulher, você já deve estar imaginando que patriarcal é o grupo ou a família dirigida por um patriarca, ou seja, por um homem. Informação importante para copiar no seu caderno. Se matriarcal é o grupo dirigido por uma mulher, patriarcal é o grupo dirigido por um homem, o que será que é igualitário? Isso mesmo, igualitária é o que se diz de grupos ou famílias dirigidas por homens e mulheres, que dividem igualmente a função de liderança. Olha só que informação importante. Copia lá no seu caderno para você não esquecer.
E você deve estar se perguntando como que isso acontece no campo religioso. Como que isso acontece dentro das religiões? Aí eu vou te contar uma coisa. Você lembra que numa das nossas aulas nós falamos sobre a Assintec, que era aquela associação interreligiosa de educação que ajuda a professora a pensar nos nossos conteúdos, que ajuda a professora a produzir os materiais para os nossos conteúdos, para as nossas aulas? Então, no informativo número 39, que é esse jornalzinho bem bonito da Assintec, eles perguntaram para alguns líderes religiosos sobre a atuação de homens e mulheres dentro das suas comunidades. Vamos ler juntos o que eles responderam? Então, o primeiro que respondeu essa pergunta da Assintec foi o padre Carlos Alberto Chiquim, que é da Igreja Católica Apostólica Romana. E o padre Chiquim disse o seguinte: a presença da mulher na igreja é fundamental, embora não esteja inserida no contexto hierárquico da igreja. Isso quer dizer que a mulher não tem um papel de liderança dentro da igreja, mas ela é muito importante. A grande maioria das comunidades católicas conta com a liderança feminina exercendo o papel de destaque, assumindo as pastorais e os organismos, tanto no âmbito da evangelização quanto na prática da caridade. Então as mulheres têm essa função bem importante, mas elas não são dirigentes da igreja, da paróquia. Próxima pergunta foi para o Reginaldo Silva Araújo, o seu Reginaldo, que é lá da Federação Espírita do Paraná. E ele disse que a atuação de homens e mulheres na sua instituição é realizada em perfeita condição de igualdade, sem discriminação de sexo. Então, lá na Federação Espírita, homens e mulheres têm papéis igualitários, aquela palavrinha que a gente já aprendeu hoje. Outra pessoa que respondeu a pergunta foi a Marinei Gabardo. Ela é do Centro de Estudos Budistas Bodhisattva. E ela disse o seguinte: homens e mulheres têm dentro de si a natureza de Buda, como ressalta a monja Koen. O que se reverencia no budismo não é o gênero masculino ou feminino, mas a mente iluminada, anterior às discriminações. Então, mais uma religião que traz essa importância do papel igualitário entre homens e mulheres. Outra pessoa que respondeu a pergunta foi o Eloy Correia, que você já conhece, que ele já apareceu aqui em algumas das nossas aulas, não é mesmo? E ele fala sobre a matriz indígena. Vamos ver o que ele diz? Acompanhe a leitura comigo. Homens e mulheres têm e possuem a mesma importância, mas em alguns rituais os papéis são divididos, como é o caso dos Guarani, onde as cunhas, que são as mulheres, é que acendem e mantêm o fogo sagrado, chamado de tataporã. E cabe aos avás, que são os homens, coletar a lenha.
Só as mulheres podem manipular o caiu, que é o chimarrão de erva mate, enchendo a bomba com água e passando para os demais. Da matriz africana, quem respondeu a pergunta foi o Dorival Simões. E ele diz que os chefes religiosos na Umbanda podem ser homens, que são os sacerdotes, e as mulheres, que são as sacerdotisas. Eles são também chamados de pais e mães de santo. Eles são os intermediários para a manifestação das entidades. Há regras que devem ser observadas pelos sacerdotes na sua vida religiosa e na vida religiosa do terreiro sob a sua direção. Atualmente, devido à expansão dessas religiões de cultos afro-brasileiros, muitos líderes não são de origem africana. Então, apesar de ser uma religião de matriz africana, muitas vezes os líderes não são africanos nem descendentes, são descendentes de outros povos, mas homens e mulheres desempenham a mesma função. Mais uma pessoa que respondeu a pergunta. Olha só quanta gente legal que esse pessoal da Sintec conhece, hein? Que foi o Ricardo Alves Vicente, da Seishonoye. O que será que ele respondeu? A estrutura organizacional da Seishonoye é composta pela Associação Fraternidade, que congrega as pessoas adultas do sexo masculino. A Associação Pomba Branca para as associadas adultas do sexo feminino e a Associação dos Jovens para os jovens adeptos de ambos os sexos. Como dito, temos a Associação Fraternidade e a Pomba Branca, que congregam respectivamente pessoas do sexo masculino e feminino. Então, eles têm bem dividido para esses grupos masculinos, femininos e os jovens que ficam todos juntos. Outro que respondeu foi o professor Silvio Fausto Gil, que é da fé Bahá'í, uma outra religião legal para a gente estudar. A ordem administrativa é incorporada pelos próprios membros da comunidade, homens e mulheres das mais variadas profissões e atividades. Então, nós temos dentro da fé Bahá'í também homens e mulheres que podem trabalhar aí como lideranças religiosas dentro dessa religião super legal. Eles não têm muito essa figura de autoridade, de uma pessoa que comanda o grupo, mas tudo é decidido em conjunto, dentro da comunidade. E nesse conjunto, homens e mulheres têm voz da mesma forma. E para fechar, a última pessoa que respondeu a pergunta da Sintec sobre a atuação de homens e mulheres foi o Eka Chakra. O Eka Chakra é do templo Hare Krishna, que é a ISKCON, que nós também já estudamos nas nossas aulas. Segundo o Eka Chakra, lá no movimento Hare Krishna, na ISKCON, todos compartilhamos da mesma posição e natureza espirituais. Portanto, devemos ser considerados espiritualmente iguais. Materialmente, ou seja, o nosso corpo, contudo, somos diferentes. Não há duas pessoas totalmente iguais fisicamente, com as mesmas capacidades e potencialidades. Portanto, algumas características peculiares devem ser respeitadas ou incentivadas. Então, eles também têm bem separadinho o que é papel dos homens e o que é papel das mulheres dentro da ISKCON, que é a Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. E essas são apenas algumas das religiões. Nós já vimos aqui nas nossas aulas que existem milhares de religiões no mundo. Aqui no Brasil mesmo tem um montão de religiões e que cada uma vai trazer a sua particularidade, cada uma vai ser diferente, vai ter uma cultura própria e vai se organizar de acordo com essa cultura, de acordo com os seus mitos, de acordo com aquilo que eles acreditam. E lógico que isso também influencia no dia a dia das pessoas. Então, as pessoas que professam uma religião, que têm uma religião, elas vão agir no seu dia a dia de acordo com aquilo que elas aprendem dentro da sua religião e, portanto, vão ter esses papéis masculinos e femininos definidos de acordo com aquilo que elas acreditam. Mas agora a prof já falou bastante, sobre essa diversidade religiosa.
Vamos para a nossa atividade de hoje? Na nossa atividade de hoje, nós vamos fazer um jogo da memória. Um jogo da memória com aquele material que você reservou no início da aula. Vamos pegar o nosso material lá? Você separou uma folha? Eu trouxe uma folha cor-de-rosa, porque fica mais fácil para você ver. Mas você pode usar a folha que você tiver aí na sua casa. Pode ser até uma folha de caderno, não tem problema nenhum. Primeira coisa que nós vamos fazer nessa folha, nós vamos dividir ela em 8 partes. Você pode usar a sua régua ou você pode fazer do jeito mais fácil. Sabe qual é o jeito mais fácil de dividir uma folha em 8 partes? Vou te mostrar. A gente dobra uma vez aqui no meio. Lembra de juntar pontinha com pontinha. Dobrou aqui. Quando você dobra assim, você já tem ela dividida em 2 partes. Aqui nós vamos fazer o quê? Vamos dobrar no meio mais uma vez. E aqui, se você olhar, a nossa folha já está dividida em 4 partes. Mas a prof falou que a gente precisa de quantas? 8 partes. Então, a gente vai pegar aqui dobrado e vai dobrar no meio mais uma vez. E aí, você pode usar a sua régua só para reforçar as linhas, ou se você consegue ver bem as linhas, você pode deixar assim mesmo. Para fazer o jogo da memória, o que a gente precisa? De parzinhos, não é mesmo? Mas aqui nós não vamos fazer parzinhos exatamente iguais. O que nós vamos fazer? Nós vamos escrever o título de uma liderança religiosa em cada pedacinho. De um lado, a liderança, o nome que essa liderança recebe quando é do sexo masculino, e do outro lado, o nome dessa liderança quando é do sexo feminino. Igual essa que eu vou mostrar para vocês. Então, nós temos lá o padre, do ladinho eu vou escrever freira, Ialorixá e Babalorixá, pastor e pastora, monge e monja. Eu escolhi essas 4 religiões, mas se você quiser fazer mais pecinhas para o seu jogo da memória, você pode, certo? Eu vou esperar você fazer essa parte e aí eu venho te mostrar como que a gente finaliza o nosso jogo, combinado? Então, vou te dar um tempinho aí para você fazer essa parte do seu jogo.
Conseguiu fazer o seu? Eu fiz o meu também, ó. Escrevi aqui o padre, a freira, babalorixá, ialorixá, o pastor, a pastora, o monge e a monja. Só que o papel, principalmente se ele for branco, tem uma coisa. Dá pra gente ver do outro lado o que tá escrito. E aí o jogo da memória perde a graça, não é mesmo? Por isso que a gente vai precisar desse papel mais grosso. Aqui nós temos um segredinho. Você pode medir com a sua régua o tamanho que ficou cada quadradinho e recortar no papel grosso um pouquinho maior e aí colar depois já recortadinho. Ou se você quiser, você pode colar essa folha já inteirinha no seu papel mais grosso, esperar secar e aí recortar. Então é bem importante tomar cuidado, usar uma tesoura sem ponta e se você for usar cola branca antes de recortar, você vai ter que esperar secar para poder recortar. Mas se você não quiser, é só você medir os seus quadradinhos e cortar os quadradinhos aqui um pouquinho maior ou do mesmo tamanho, certo? Vou dar um tempinho para você recortar e aí eu venho te mostrar como que ficou o meu.
Conseguiu fazer o seu? O meu tá aqui recortadinho. Eu usei um papel branco aqui para ficar mais fácil de mostrar para vocês. Então, olha só. As pecinhas. Aqui, a freira, a Ialorixá, o pastor, o monge, todas as pecinhas do meu jogo da memória. Se você quiser, você pode aproveitar o espaço que sobrou em volta da palavra para você desenhar a roupinha deles. Lembra que nós vimos na nossa aula, nós fizemos até os nossos bonecos de vestir? Você pode desenhar, pode decorar o seu jogo da memória. E aí, vou te propor uma coisa. Chama o pessoal da sua família que não conhece as aulas de ensino religioso para jogar com você. Vamos ver se eles conseguem adivinhar quem são os parzinhos, certo? Então, pode aproveitar e se divertir. E se você quiser fazer mais peças com outros nomes de outras lideranças que a gente viu na nossa aula, você pode ficar à vontade. Com essa atividade, então, nós fechamos o nosso conteúdo sobre a atuação de homens e mulheres nas organizações religiosas. Com esse conteúdo, nós vamos nos encaminhando para o final das nossas aulas de ensino religioso. Mas as nossas aulas ainda não acabaram. Nós temos aí mais algumas aulas que vão funcionar da seguinte forma. Nós vamos ter agora mais 3 aulas de revisão para a gente lembrar tudo que nós vimos durante esse ano, desde o comecinho do ano até agora. E depois nós vamos ter 2 aulas muito especiais que a prof está preparando com todo carinho para a gente fechar os nossos encontros sobre diversidade religiosa. Combinado? Então, fiquem bem. Lembrem de lavar muito bem as mãos, tomar bastante água,
usar máscara se precisar sair de casa e nós nos encontramos na semana que vem para revisar os conteúdos do ano de 2021. Até lá!